Bom dia. Gostaria de agradecer à direção do Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, na figura da professora Tia Nay. Agradecer à coordenadora Patrícia por nos permitir, por conduzir, por ser a mediadora ou a intermediadora dessa sala virtual. Dizer para vocês que é uma possibilidade privilegiada de estarmos aqui. Haja visto o mundo está vivendo um momento de erupção e de transformação real e que nos reclama uma reflexão profunda da nossa conduta e do nosso comportamento. Creio que muitas pessoas gostariam de estar onde nós estamos, mas Deus sabe de todas as coisas e cada um está onde deve estar, vivendo as experiências necessárias aos seus processos evolutivos. Estou com muita saudade, porque toque faz parte do humano. Toque representa para a gente emoção. Mas, como nós não podemos estar presentes, presencialmente falando, nos tocando, estamos presencialmente no universo virtual. Olha que coisa extraordinária. Como a tecnologia, ela usada para o bem, ela consegue transformar e consegue estreitar vínculos de afeto. Então, por isso, começo a nossa aula live de matemática, mais especificamente com questões do Enem, no que se refere aos conceitos de geometria plano-espacial, na perspectiva euclidiana, dizendo-lhes: quanto tempo tenho para matar essa saudade? Respirar o amor, aspirando liberdade. E aí, iniciaremos apresentando a vocês o nosso material que preparamos com todo carinho para vocês. Falo nosso, porque obviamente não sou sozinha. Somos uma área. E como área, não posso deixar de falar dos meus colegas professores de matemática. Fábio, Carlos Gabriel, eu que vos falo, Regileno Santana e nosso amigo e professor convidado, Djavan. Quando nós escolhemos trabalhar com as questões do Enem, por uma série de fatores, mas o agente mais motivador é a afinidade, escolhemos trabalhar primeiro com questões de geometria. E como nós vamos resolver questões das provas de 2019 até 2015, vamos fazer uma contagem do final para o início. Então, hoje, a competência e as habilidades que nós vamos trabalhar está na área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E aí a gente tem essas 4 habilidades, a H6, H7, H8 e H9. Eu não vou ler as habilidades, porque eu estou colocando isso para vocês, alunos, para vocês perceberem que todo o trabalho, toda a prática docente, tudo que o professor faz, tem um objetivo muito específico, muito claro, que é o processo de aprendizagem de vocês. Mas para que isso aconteça, a gente precisa elencar alguns verbos que a gente precisa atingir à medida que a gente vai apresentando o conceito, à medida que a gente vai apresentando ou resolvendo as questões. A aula de hoje, ela contradiz ou contraria um postulado que eu tinha e que eu levava muito firmemente em minha vida. Eu não dou aula para o 3º ano, porque eu não quero ser uma professora que treina aluno para resolver questões. Entretanto, eu penso hoje, ao longo dos meus 49 anos, que a escola, ela se bifurca em vários objetivos. E um deles é prepará-los para fazer exames externos de acesso ao nível superior, às universidades. Em nosso país, o que está prevalecendo hoje, o Enem e os vestibulares. Então, vamos lá. A primeira questão que nós apresentamos a vocês é a questão 136 da prova de 2019 do Enem. E ela diz assim:
Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Aí ele vai dizendo, ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... E das alternativas, né? Porque é uma prova de múltipla escolha. Do que se trata essa questão? Geometria. Mas em que de geometria? A gente está mexendo com figuras espaciais, porque ele diz que as letras, a logomarca, foi criada em 3 dimensões. Ó, 3 dimensões. O que é ter 3 dimensões? Alguém pode me responder? Eu estou numa sala, né, de aula. Eu quero fazer agora uma aula expositiva dialogada. Todo mundo vai participar. O que é ter 3 dimensões? Carol falou que 2D é no papel e 3D tem largura, tem comprimento e tem altura. Eu concordo. Mas vamos lá. 3D está no espaço. 2D está no plano. E você lembrou do papel, né? Lembra muito o plano. É uma representação didática desse ente geométrico. Legal. Essa questão trabalha com essas duas coisas. Com a terceira dimensão e com a segunda dimensão. Por que trabalha com a terceira dimensão e com a segunda dimensão? O que é que eu preciso saber, por exemplo, para resolver essa questão? Mas eu precisava saber dessas coisas todas? Não, você pode chutar, por exemplo, uma dessas alternativas. Mas o saber traz para você uma possibilidade, uma probabilidade de acerto muito grande. Então, a gente tem aí, ó, 3 dimensões. A gente tem outro nome. A gente tem uma coisa chamada ortogonal. Aí tem projetam ortogonalmente. E tem uma outra informação. Ao meio-dia com o sol a pino. O que significa isso? Pense em você. Você em pé. Meio-dia. Alguém aqui já trabalhou na roça quebrando pedra? Não, né? Pense em você, meio-dia, com sol a pino. O que é ter o sol a pino? Os raios solares incidem no planeta. E chegam até nós, óbvio. Mas o que é esse negócio de sol a pino? O que significa ortogonal? Todas as vezes que a gente fala ortogonal, a gente precisa lembrar de perpendicularidade ou perpendicularismo. Citam-se a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Senhora, eu não entendi isso que você falou, não. Falar de ortogonalidade, falar de perpendicularidade é falar na formação de ângulos de 90 graus. Qual é a diferença de um para o outro? Quando você diz que coisas são perpendiculares, essas duas coisas formam ângulos de 90 graus, estão contidas no mesmo plano. Quando você diz que coisas são ortogonais, a projeção de uma sobre a outra, ou seja, elas estão em planos distintos, formam ângulos de 90 graus. Essa geometria, que a gente não fala muito na escola no ensino médio, é chamada de geometria descritiva ou geometria mongiana, que foi desenvolvida por Gaspar Monge, um matemático francês, lá para os idos do século XVIII. Eu vou mostrar essa imagem aí para vocês. Está todo mundo vendo essa imagem? Sim. Sim? Beleza. Repare, nós temos aqui 3 planos. Esse e esse. Isso aqui, só 2 planos, a gente chama de diedro. Os 3 juntos a gente chama de triedro. Certo? E nós temos um objeto tridimensional, ou seja, um objeto que tem 3 dimensões. Observe que para cada plano
Esse objeto projeta, e eu vou chamar agora de sombra, projeta uma sombra diferente. Quando eu observo o objeto de cima, ele vai projetar essa sombra aqui, tá vendo? Se eu observo o objeto nessa posição aqui, eu vejo essa sombra. E se eu estou aqui nessa posição e observo esse objeto, eu vejo essa sombra, ou esse desenho. A geometria descritiva trabalha isso. É a projeção de objetos tridimensionais no ambiente bidimensional. Ok? Outra informação que tem na questão, sol a pino. Quando dá meio-dia que o sol está a pino, significa que os raios solares incidem sobre nós de forma, sempre é de forma paralela, só que formando um ângulo de 90 graus com o plano da base, ou seja, a gente está em pé no chão, e aí, matematicamente, imaginem os raios solares caindo sobre vocês, energizando o corpo de vocês, só que quando ele toca no chão, ele forma um ângulo de 90 graus. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo aí esses segmentos de reta que estão aparecendo em vermelho? É exatamente isso que os raios solares fazem com a gente quando a gente está nesse momento do sol a pino. Então, vamos olhar aqui. A sombra projetada no solo ele diz, as letras adjacentes, que é outra palavrinha que aparece aí. O que é ser adjacente? O que é ser adjacente? Não estou acreditando nisso, não. Michael, Stephanie, Gabi, Clebson. Quando dois pontos se ligam. Quando dois pontos se ligam, os adjacentes é colinear. Eu quero adjacente. Eu não estou acreditando. Beatriz respondeu aí, Beatriz. Fala, Beatriz. Eu não Beatriz. ouvi, não. Fala aí, Bia. Ela só escreveu. Ah, eu não estou vendo o chat. Bora, Bia. Coragem. Beatriz disse que é estar ao lado, do lado. Exato, é o vizinho, meu Deus. Adjacente é estar ao lado, é o vizinho. Essas letras são adjacentes, uma está ao lado da outra, certo? Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, ou seja, a projeção delas forma um ângulo de 90 graus. Mas não é isso que está pedindo a sombra. Então, vamos lá. A letra A corresponde à letra verdadeira? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque Não. eles são adjacentes, eles estão perto do outro. Não quer dizer que eles estão juntos, que nem a sombra está mostrando. Pronto, a letra A está dizendo que uma letra está colada na outra, não é isso? Isso. A projeção diz isso. Beleza. A letra B, então a A é falsa. A letra B. A letra B eu também não acho que seja. Por quê? Por causa da letra N, só tá os dois pontinhos ali. A letra N, se fosse de cima, um ângulo de 80 graus, ficaria tudo junto, por causa do risquinho que tem no meio. Mas lembre, é projeção ortogonal, é um ângulo que vai a 90 graus. Então, a letra B tá certíssima, é falsa por causa exatamente disso que você falou. A sensação que a gente tem é que a gente pegou a tinta, passou embaixo da letra N e aí fez aquele carimbo. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a projeção, certo? Uhum. Na letra C. Eu também não acho que seja por causa do P, da letra P. É o mesmo motivo da letra B, só que com a letra P. Isso. Né? E mais. E aí a sensação que você tem é isso mesmo. Tá tudo certo. Letra D. Letra D é a mesma coisa, com P e com N. Isso, a letra P e a letra N. E a letra E? É a certa. É a certa, porque só sobrou ela? Não, Também, porque só sobrou ela, mas... É, também. Né? Mas é porque tá no que eu imaginei. Tá no que você imaginou e tá nas informações do texto. Né? É o certo. Exato. Ó, o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Se você observar, ó, é o mesmo. É o mesmo. Tá vendo aí o cisinha? Aqui não é o mesmo, aqui não é o mesmo, aqui não é o mesmo e aqui nem tem. Certo? Então, a letra correta
Letra E. Tranquilo para vocês, gente? Tranquilo? Eu vou sugerir que vocês aproveitem a dica que o professor Alex e o professor Aldilei deu ontem. Pega um caderninho e vai anotando essas palavras com os conceitos delas. Isso é muito importante. Certo? Que às vezes a gente esquece. E essas palavras, quando a gente sabe o que significa a definição do conceito, que a palavra é o conceito, fica muito mais fácil a gente resolver as questões. Lembre que no Enem a gente precisa de tempo para resolver as questões. Eu preciso de tempo para ler e para acertar a alternativa correta. E se eu souber de conceitos, fica muito mais fácil, mesmo sendo a prova de matemática. A segunda questão, ela parece, eu coloquei ela de propósito, propositalmente, ela parece que é uma questão que vai abordar conceitos geométricos. Mas, porque parece a palavra diâmetro aí, né? Aparece a palavra diâmetro. Mas a gente lê a questão, a gente... não é bem assim, não. Alguém pode ler a questão para mim, por favor? A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Você precisa saber o quê para resolver essa questão? Na minha cabeça, assim, eu não sei muita coisa assim, não, mas na minha cabeça tem que saber o número de zeros que está antes da vírgula para poder botar nesse menos. É Bia que está falando? Não, é Carol. Carol tá certíssima. Eu não preciso saber de nada de geometria espacial aí, porque aí aparece partícula esférica e a gente fica no frisson danado. Meu Deus, será que vai pedir volume? Vai pedir a área da superfície esférica? Meu Deus, a calote esférica? Não pede nada. A única coisa que pede é, como é que se escreve esse número aí em notação científica? Você só precisa saber o que é notação científica. E o que é notação científica? É todo número escrito na forma n vezes 10 elevado a A, com n variando de 0 a 10, maior que 0 e menor que 10, e há um número inteiro qualquer da vida, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar esse cara aí, 0,00011 milímetros. Não pede nem para fazer mudança da unidade de comprimento. Então, 0,0011, eu posso escrever assim, ó, vezes... Eu não quero escrever dessa forma... Então, tem que aparecer um vezes 10. Elevado a alguma coisa. Aí, eu botei 10 elevado a 0. Por quê? 10 elevado a 0 é igual a quanto? Gente, eu não estou ouvindo nada. 0 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Não, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Mas 10 elevado a 0 é quanto? 1. Todo número elevado a 0, exceto o próprio 0, é igual a 1. Certo? Aí eu também posso escrever desse jeito. O que foi que eu fiz aqui? Qual é a diferença disso para isso? Eu estou fazendo o que com a vírgula? O que é que eu estou fazendo com a vírgula? Você está movendo ela movendo. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Quando eu movo a vírgula da esquerda para a direita, eu estou aumentando ou diminuindo o número de casas decimais? Diminuindo. Diminuindo. Então, por isso, menos uma casa. Menos 1. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Menos 2 casas, menos 3 casas, menos 4 casas. Por que eu não parei aqui? Porque nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui está escrito em notação científica. Mas aqui está escrito em notação científica. Por quê? N é um número que varia entre 0 e 10, vezes 10 a um A qualquer, que é um número inteiro. Certo? Resposta correta, letra D de docinho. Alguma dúvida disso? Onde é que vocês estudam notação científica? Tio Clodoaldo e tio Tiago. Em que momento vocês... Tio Tiago. Por que tio Tiago da notação científica? Porque lá em física vocês trabalham com ordem de grandeza e trabalham com notação científica.
certo? Mas o que é uma notação científica, se não uma potência escrita de forma elegante? Essa questão podia estar tanto na prova de física quanto está na prova de matemática. Ok? Alguma dúvida disso? Essa é a mamata, né? Você vai, menino pequeno faz de olho fechado. Alguém também falou que poderia estar em biologia. Isso, podia estar em biologia. Por quê? Porque está falando de vírus, da gripe. Mais ainda, se fosse nesse momento, nós estaríamos falando do Covid. Ok? Agora, essa questão é muito bonita. Alguém pode ler? Em um Não? condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6, acho que é metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros. O diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais de 100 metros ao quadrado de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível, se será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximadamente para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada e a de que o material disponível em estoque. Pronto. Ele te dá uma situação problema artificial, né? Diz aí que tem o quê? A gente tem um condomínio que tem uma área pavimentada que tem a forma de um círculo. A primeira informação importante que ele dá é essa. Tem a forma de um círculo com diâmetro medido 6 metros. E essa área é cercada por grama. A primeira informação é essa, né? Um círculo com diâmetro medido 6. Eu não pintei aí, porque se a gente for realmente trabalhar com a formalidade, isso é uma circunferência e não um círculo, certo? Mas, vamos considerar isso como círculo. Se o diâmetro do círculo é 6 metros, uma pergunta importante, o que é diâmetro? O que é diâmetro? Bora, gente. O que é Distância entre dois diâmetro? Centro da figura. É a distância entre dois pontos distintos, né? De um círculo, mas é qualquer distância, é qualquer segmento de reta. O diâmetro pode ser qualquer segmento de reta de um círculo ou de uma circunferência, no caso de um É o círculo. centro do círculo. Ah, então é o segmento de reta que vai de um ponto ao outro, sendo A e B, ou C e D, sei lá o nome que vocês quiserem dar, distintos entre si, que passa pelo centro. Então, o diâmetro é a maior corda de uma circunferência ou de um círculo. Se o diâmetro é 6 metros, quanto é que mede o raio? E o que é o raio? Eu não ouvi a voz de ninguém. Por quê? É como se O fosse a raio metade do diâmetro, tá ali no meio, ele... Ai, Jesus. Ai, Meu Deus! Quem tá falando que eu não tô vendo? Carol. Carol, é exatamente isso. O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. E o que é o raio? É aquela distância constante que vai do centro da circunferência ou do centro da circunferência do círculo a qualquer ponto na curva. Meu Deus, vocês estão sabendo demais, gente. Então, a gente tem aí, se o diâmetro é 6, o raio é 3, que é a metade. Qual é a outra informação? A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo o seu formato circular, ou seja, não vai mudar na forma, e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Aumentar em 8 metros o diâmetro. O diâmetro era quanto a princípio? Quanto era o diâmetro a princípio? 6. 6. Se aumentou em 8 metros, foi para quanto? 14. 14. 48. Opa!
Se aumentou em 8 metros, vai para 14 ou 48? Decidam-se. 14. 14. O diâmetro era 6. Aumentou em 8. 8 mais 6, 14. Se o novo diâmetro é 14, o raio vai ser quanto? Desse 7. novo círculo. Quanto? 7. 7. Olha ele aí. 7 metros. Tranquilo? Até aí? Repare, a gente só interpretou os dados que o texto, leitura, texto, disponibiliza para a gente. Certo? Aí ele diz, o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados de área. É o que tem de material para pavimentar essa área de 100 metros. Passou disso, já foi. Se for menos, dá. Se for mais, não. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Qual é a região a ser ampliada? Qual é a região a ser ampliada? Essa região aí, ó, que mudou de cor. Como é o nome dessa figura plana? É uma figura plana, hein? Como é o nome dela? Formada por 2 círculos concêntricos, ou seja, que tem o mesmo centro, e que tem raios distintos. Como é o nome dessa figura? Tem um nome lindo essa figura. Lembra até um anel de Saturno. Como é o nome? Dessa parte que está pintada, que está achurada aí, de laranja. Tem um nome específico. Vocês não lembram, não? A moeda de R$1 tem um negócio parecendo com esse. Ela Coroa é circular. Como é o nome? Coroa circular. Muito bem, coroa circular. E como é que eu acho a área de uma coroa circular? Repare que a coroa circular é uma figura resultante. É resultado de quê? É o resultado da área do círculo de raio maior, retirando-se a área do círculo de raio menor. E aí a gente tem, lembrando que a área do círculo é dada por πr ao quadrado, nós temos que a área da coroa circular é πrzão quadrado menos przinho quadrado, que a gente pode colocar o π em evidência e escrever dessa forma. Certo? Observe que no exercício, ele pede para você usar como aproximação para π, que é um número irracional, 3. Então, nesse exercício, você vai substituir π por 3 e vai resolver seu negócio, porque está tudo na mão agora. Resolvendo isso, o raio maior é 7, o raio menor é 3. Substitui aí na relaçãozinha, na formulazinha da coroa circular. O resto é conta, e conta, graças a Deus, a gente sabe fazer. Isso dá uma área a ser pavimentada de 120 metros quadrados. Só que tem um detalhe. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Pergunto-lhes, qual a resposta correta dessa questão? Letra E. Letra E. Letra E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. O que é que eu preciso saber para resolver essa questão? Primeiro, para fazer o Enem, precisa ler. E quando eu falo ler, não é só decodificar os símbolos. Eu falo ler no processo de interpretação. E para ler no processo de interpretação, eu preciso ter previamente os conceitos referidos daquela área em xeque. Nesse caso aqui, geometria. Certo? Matemática com o seu tripé, geometria. Eu preciso saber o que é um círculo, eu preciso conhecer o que é o diâmetro, eu preciso saber o que é um raio, eu preciso saber o que é coroa circular, eu preciso saber a relação de área que determina a área dessa figura plana. E é uma figura plana, é um polígono ou não é polígono? O círculo é um polígono? Não? Você está me perguntando ou você está respondendo? Que o seu não veio com interrogação. O círculo é um polígono? Não.
O que é o círculo? Uma figura circular, Marcia Alessandra. É uma figura plana circular. Porque para ser polígono teria que ser formado por segmentos de reta, certo? Tem que ter lado para ser polígono. Convexo ou não convexo tem que ter lado. O círculo não tem lado. Ok? Vamos para a próxima. Eu vou ler essa daí. Essa daí é bem bonita, hein? Essa questão, ela parece que é de geometria. É igual aquela da notação científica. E eu coloquei ela propositalmente. Mas essa questão vocês vão ver que está implícita nela as relações entre grandezas. Essas relações entre grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que uma relação entre grandezas é diretamente proporcional? Quando você aumenta uma, você também aumenta a outra. Quando é que são inversamente proporcionais? Eu estou falando de forma bem simples e bem vulgar. Elas são inversamente proporcionais quando você aumenta uma e a outra diminui. Certo? Vamos ler essa questão para ver se a gente consegue identificar se essa grandeza que está envolvida nessa questão, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vou ler, ok? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Lembrem de uma bicicleta. Tragam a imagem que vocês têm da bicicleta, certo? E aí mostra o diâmetro do disco dentado e diz: o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Vamos parar aí. Porque esse parágrafo, nessa questão, diz tudo que a gente precisa saber para resolver a questão. A primeira coisa é: a catraca tem 7 centímetros de diâmetro, certo? Essa grandona que aparece aí. E ele quer colocar outra catraca, de modo que, à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria. Lembra da bicicleta? Pensa nela. Pensa muito na bicicleta. Catraca não é pneu, hein? Pneu da bicicleta, eles são congruentes. Mas o que é a catraca? Lembra da corrente passando na bicicleta? Na hora que você pedala, tem uma catraca grande e outra menor. Pensa no período, no ciclo, para dar uma volta. Quando você gira a catraca menor, que ela dá um giro completo, a catraca maior também vai dar um giro completo? Quem tem maior diâmetro precisa de mais giro ou menos giro? Mais giro. Mais giro. É? Menos. Quem gira mais? Quem tem maior diâmetro ou quem tem menos diâmetro? Menos. Quem tem maior. Diâmetro, não. Quem Quem tem tem menos. Quem gira mais é quem tem menos. Isso é característica de grandeza inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Diretamente. Diretamente. De novo, vou perguntar. Quem gira mais é quem tem menos diâmetro ou quem tem mais diâmetro? Quem completa mais voltas rapidamente? Quem tem menos diâmetro. Diâmetro. Então, ó, se quem tem menos completa mais, isso é característica de grandeza inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Inverso. Inversamente proporcional. Inversamente. Quando um aumenta, diminui.
E aí a gente tem a resolução, vamos chamar D de diâmetro, e A de avanço, são grandezas inversamente proporcionais. Logo, temos D1 está para D2, D1 é o diâmetro 1, D2 é o diâmetro 2, A2 é o avanço 2 e A1 é o avanço 1, certo? A gente tem aí produto dos meios igual ao produto dos extremos. Regra básica das proporções, certo? Chamei D1 de 7, A2 de 1,51. Por quê? Volta para o texto. À medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais. 100% equivale a 1 inteiro, certo? Avançar 50% a mais é tirar 50% ou acrescentar 50%? Acrescentar. 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 Acrescentar onde? No 100% que já existe. 100% mais 50% dá 150%. 150% é 150 dividido por 100. Dividindo isso, a gente tem 1,50. Então, tem que ser 1,5 vezes mais do que o primeiro avanço. Resolvendo a regra básica das proporções, D1 vezes A1 é igual a D2 vezes A2. O resto agora é só trabalho braçal, ou seja, substituir e fazer conta. Qual é o grande quê da questão? É você lembrar disso. Desculpa. É você lembrar grandezas, relações entre grandezas. As grandezas podem ser diretas ou podem ser inversas. O que me dá isso na questão? O que me dá isso é o segundo parágrafo, onde diz que o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda, de modo que, à medida que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que. E lembrar, quanto maior for o diâmetro, quanto menor for o diâmetro, se eu girar meu pezinho, pense você montando a bicicleta, você sabe montar a bicicleta? Subiu na bicicleta, começou a pedalar, na hora que você pedala, que você dá velocidade, a catraca menor gira mais vezes do que a catraca maior. Por quê? Porque o diâmetro é menor, certo? Então, substituindo isso, a gente tem aí, fazendo as continhas, 7 vezes A1 igual a D2 vezes 1,5. E aí, resolvendo isso, dividindo isso por 1,50, a gente tem que é aproximadamente 4,7. Por isso, resposta letra C. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, muito importante. Vocês estão tranquilos quanto à divisão de 7 por 1,50? Mais ou menos. Às vezes eu me embaralho todo. Às vezes embaralha tudo, né? Também. Dividir 7 por 1,50 é a mesma coisa que dividir 700 por 150. Ou 70 por 15. Márcia, por que você está falando isso? Não tem 2 casas decimais o número que está no denominador? Vocês percebem que tem 2 casas decimais? Sim. Sim. Eu vou mover Sim, a vírgula. percebemos. Isso. Eu vou mover a vírgula. Eu vou tirar a vírgula que está entre 1 e 5 e vou botar depois do 0. Eu movi a vírgula quantas vezes? 2. É a mesma coisa que eu multiplicar por 100. Como é fração, uma das representações, um dos sentidos da fração é a divisão, se eu multiplico o numerador por um valor, eu também tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei o denominador por 100, eu multiplico também o numerador por 100. Então, 7 vezes 100 vai dar 700 e 1,50 vezes 100 vai dar 150. E aí eu tenho 2 números inteiros para dividir, porque aí acaba com a minha confusão. Vocês perceberam a dica que eu acabei de dar? Que a gente não vai ter calculadora lá para fazer isso, certo? Na hora da prova. Então, essas coisas que vocês aprendem no Fundamental 2, elas precisam ser utilizadas. Diferente das outras disciplinas que sofrem, eu vou chamar aqui, abre aspas, atualizações nos seus conceitos básicos,
a matemática sofre um outro processo de atualização, que é a retroalimentação dela por ela mesma. Mas o que você aprendeu nos anos anteriores a você chegar no ensino médio, você não joga absolutamente nada fora. Tudo é usado. Absolutamente tudo. Vamos lá, vamos para a próxima. Essa é linda. Essa aí é geometria na veia. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H, ou altura, igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Lembram que na outra questão usou aproximação de π igual a 3? Agora ele já está usando 3,14. Isso precisa ser respeitado na hora da resolução. E aí ele dá a placa, o modelo, etc. E pergunta, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Vamos lá. Tangente A. As retas podem ser em relação à circunferência. Elas podem cortar a circunferência, mas elas podem tangenciar a circunferência. Tangenciar significa encostar. Quando você encosta o seu braço no braço da sua mãe, você está tangenciando sua mãe. Você está coladinha nela. Só que, geometricamente falando, tangenciar é tocar em apenas um ponto. E nesse ponto de tangência, você forma um ângulo de 90 graus. Certo? Tangenciar é isso, é tocar. Tocar com sutileza, saca? Não é tocar como se fosse engolir, não. É tocar, encostar. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver esse negócio. A primeira informação que ele dá é que o formato de cada placa é um círculo de diâmetro igual a 40. E nós vimos que diâmetro é a maior corda de uma circunferência ou de um círculo que une dois pontos que estão nessa curva e que passa obrigatoriamente pelo centro. É a maior corda de uma circunferência. Certo? E aí está lá em cima o diâmetro igual a 40 centímetros. Depois ele diz que vem um retângulo que vai tangenciar os lados, né? E que faz um comprimento total, ou seja, a altura da placa, conforme está na ilustração do exercício, é de 60 centímetros. Vamos fazer isso. Então, o raio da circunferência é 20, e a gente vai botar aí o retângulo, né? A gente tem que ter uma altura de 60 no total. Observe que, como o diâmetro do círculo é 40, logo o raio é 20, e a altura total que o exercício solicita tem que ser de 60 centímetros, o lado desse retângulo, obrigatoriamente, um deles, né, ou melhor, dois deles, porque são paralelos entre si e congruentes, tem que medir 40. Porque 40 mais 20 tem que dar a altura total, que é 60. Isso diz pra gente que, na verdade, esse retângulo é um quadrado. Aí eu pergunto para vocês, e um quadrado pode ser um retângulo? Nesse caso, parece que pode. Nesse caso, parece que pode, né? É Clebson? Sim, Clebson. Pronto. Vamos dizer que... Vamos mudar esse discurso seu, que nesse caso parece que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Anotem isso. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Mas, Márcia, pelo amor de Deus, por quê? A condição suficiente e necessária para que um polígono, mais especificamente um quadrilátero, seja caracterizado ou classificado como um retângulo é que ele tenha lados opostos paralelos e congruentes e ângulos internos todos medindo 90 graus.
E isso o quadrado tem. Logo, todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Mas, Márcia, por quê? Porque o retângulo, ele tem pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Em todos os lados, os 4 lados, congruentes entre si, ou seja, com a mesma medida, ele é um quadrado. Quando ele tem 2 lados paralelos e congruentes, e os outros 2 também paralelos e congruentes, mas diferente da primeira medida, do primeiro par, ele é um retângulo. Certo? Não esqueçam mais nunca disso. E aí, vale salientar que para o triângulo é a mesma coisa. Todo triângulo equilátero é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Certo? Então, vamos lá para a questão. A gente já redesenhou aí a placa. Já viu que tem um círculo e tem o retângulo que a gente já viu que, na verdade, é um quadrado. Certo? E ele pede a área. Pô, como é que eu calculo a área disso? Eu vou ter que calcular a área do círculo e dividir por 2, porque eu não uso o círculo todo, eu só uso a metade. O desenho está mostrando isso. E a área do quadrado. Então, a gente vai ter a área de uma placa vai ser igual à área do quadrado. E qual é a área do quadrado? Base vezes altura. Como a base e a altura do quadrado têm o mesmo tamanho, ou seja, são congruentes, têm a mesma medida, a gente diz que é a mesma coisa que L vezes L, que é lado vezes lado, ou L ao quadrado. A área do círculo é πr ao quadrado. Como eu não quero ele todo, só quero a metade dele, eu pego esse πr ao quadrado e divido por 2, certo? Então, a gente vai ter aí, substituindo, que agora é trabalho, que eu chamo de trabalho braçal, substitui as letras pelos seus valores correspondentes, calcula, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Eu estou chamando a atenção disso porque na hora da agonia de fazer a questão, vocês esquecem que vocês estão trabalhando com potência, certo? E faz 40 vezes 2, 20 vezes 2. Aí erra uma continha boba porque estava agoniada, porque não prestou atenção. Mas lembre disso, potência, base e expoente. O expoente manda você escrever a base, quantas vezes ela determinar, e depois você faz o produto. A potência é uma multiplicação de fatores iguais, certo? E aí a gente tem A1, que é a área de uma placa única, igual, vou fazer essa conta aí, que dá 2.228 centímetros quadrados. Só que ele não quer a área de uma placa só, ele quer a área das 10. São 10 placas. Quanto é que vai dar isso? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 10, que dá quanto? 22.280 centímetros quadrados, que é igual a resposta correta, letra B. Alguma dúvida dessa questão? Não. Tranquilo? Posso seguir? Pode seguir. Vamos lá. Essa questão é maravilhosa. Essa questão é linda demais. Essa questão trabalha com geometria espacial. A outra anterior foi geometria plana, essa é geometria espacial. Mas a gente só precisa saber o que é, quais são os polígonos. Nem pergunta o que é aresta, não pergunta o que é vértice, não pergunta, mas que beleza. Mas é de geometria espacial. Ele diz assim: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Abre parêntese. O que são sólidos geométricos? São objetos tridimensionais. Nós temos 2 grandes classificações para os sólidos geométricos. Nós temos os poliedros e temos os sólidos de revolução, também chamados de corpos redondos. O que são poliedros? Os poliedros são todos os sólidos geométricos formados por polígonos. Tem faces. As faces são polígonos. Triângulos, quadrados, trapézios, hexágonos, pentágonos, octógonos e etc. Certo? Os corpos redondos ou sólidos de revolução. Os cones, os cilindros, as esferas, os toros. Os sólidos hiperbólicos. Os sólidos elípticos. E por aí vai. Nesse caso, a gente está vendo que a figura mostrada é um poliedro. Por quê? Porque eu estou vendo que é formado por triângulos, formado por polígonos, certo?
Aí ele diz, uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir das seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada na figura. Aí pergunta, esta luminária terá por faces? O que vai ter por face? Vamos voltar para o enunciado da questão. Primeira observação é, tetraedro. O que diabo é tetraedro? Essa forma geométrica que a gente chama de tetraedro, lembra o quê? Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Pirâmide? Pirâmide. O tetraedro é uma pirâmide. E a primeira imagem diz pra gente que é um tetraedro regular. O que é isso? Primeiro é um poliedro convexo. Não tem buracos. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Não hoje, que não vai dar tempo. Tetraedro regular é um dos poliedros de Platão. Anote isso. Os poliedros convexos, e todo poliedro de Platão é um poliedro convexo, eles acolhem interiormente no seu coração, estou brincando, a relação de Euler. Que relação é essa? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Ou vértice mais face menos aresta é igual a 2. Anotem isso. Quando a gente faz seções nesse tetraedro regular, que é um dos poliedros de Platão, poliedros de Platão, gente, são 5 classificações. Escrevam aí a sigla TODI, T-H-O-D-I. T de tetraedro regular. Tá bom, obrigada. H de hexaedro regular, também chamado vulgarmente como cubo. D de dodecaedro regular. O de octaedro regular. E I de icosaedro regular. Esses sólidos são lindos. Eu sou meio suspeita em falar porque eu sou apaixonada por geometria. Vamos lá. Quando a gente pega um tetraedro regular, que a gente faz seções paralelas a cada uma das faces, paralelo, ó. Pense, eu vou usar um cilindro agora, para vocês pensarem que é um cilindro que vocês adoram comer, chamado batom. Chocolate batom. Já viram? Pois é, pense no batom, que é um cilindro, tem a forma cilíndrica. Tem a forma cilíndrica, que ali é um chocolate. E pense que vocês estão pegando uma faca e bota ele deitadinho, lindinho, aquele chocolate gostosinho ao leite. Vocês estão pegando uma faca e vocês estão cortando ao meio esse cilindro, sem inclinar a faca, ou seja, sem fazer um plano oblíquo nela, cortando reta, ela em pezinho assim, formando um ângulo de 90 graus. Pá! Cortar paralelo é isso. Certo? Quando você corta assim, que você abre o seu batom, você vê, olha, tem um círculo aqui igual o lá de cima, tem um círculo aqui igual a outra ponta. Quando você faz esse corte paralelo no tetraedro regular, você tira essa piramidezinha menor e você vê um triângulozinho. Esse triângulozinho, ele é semelhante ao triângulo que está embaixo na base. E uma outra coisa, tetraedro, por que esse nome tetra? Por que esse prefixo tetra? Eu acho que lembra 4, né? 4, tetra é 4. 3 é tri, né? Verdade. Então, tetra, ele tem 4, mas ele tem 4 o quê? Faces. Olha, tem 4 faces, como assim? São 4 triângulos, e como ele é regular, esses triângulos são equiláteros, que é uma característica do regular. Quando você fala a palavrinha do poliedro, o nome do cara, e bota a palavra regular acompanhando como sobrenome, você está dizendo que os polígonos que formam a face dele são regulares. O que é isso, ser polígono regular? Todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos têm a mesma medida.
O que significa dizer isso? Quando a gente junta esses triângulos equiláteros para formar o tetraedro, essas linhas que estão pontilhadas ou não na imagem que vocês estão vendo, que a gente chama de arestas, têm todas o mesmo tamanho. Certo? Então, cortou-se. Vocês viram o primeiro corte, né? O triângulozinho aí. Vamos para ela. A gente pegou um tetraedro regular e do mesmo jeito que a gente cortou o vértice, vértice é a união das arestas, é um ponto de encontro das arestas, certo? A gente cortou em cima e corta nas laterais e corta na frente. Quando a gente faz isso, a gente transforma o tetraedro regular, que é um poliedro de Platão, num tetraedro truncado, que é um poliedro arquimediano, que forma coisas maravilhosas para o design, para a iluminação, para, enfim, botar flor dentro, etc. Certo? Observe agora que todo sólido geométrico, sendo poliedro ou sólido de revolução, nós podemos planificar. O que é planificar? Planificar é abrir. Mas só que a gente não abre de qualquer jeito. A gente pega a tesoura ou estilete ou algum objeto cortante e vai cortando as arestas para não estragar o bichinho, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem essa imagem, ok? Do tetraedro truncado. Quantos polígonos e de que tipo a gente vê na planificação do tetraedro truncado? Quantos triângulos a gente vê? Estão em verde escuro. 4. 4. 4 triângulos equiláteros, hein? Por que eu sei que é equilátero? Porque foi tudo cortado a igual distância, certo? E tinha o mesmo tamanho antes a aresta. E qual é a outra figura que aparece pra gente? Um hexágono. O hexágono. Quantos hexágonos regulares? 4. Qual a resposta correta? 4 hexágonos e 4 triângulos equiláteros. Muito bem. Resposta correta, letra A. O que é que eu preciso saber para resolver essa questão e não perder meu pontinho precioso que eu preciso? Eu preciso saber sobre seções em sólidos geométricos. Certo? Essa segunda pirâmide que está no exercício, não a que a gente colocou como resolução, mas a que está no exercício, que foi tirado uma parte dela, ela deixa de ter o nome de tetraedro ou de pirâmide e passa a ter o nome de tronco de pirâmide. Anotem isso. A gente tem tronco de pirâmide, a gente tem tronco de cilindro, a gente tem tronco de cone, a gente tem tronco de tudo que a gente quiser na vida. É só passar a régua, cortar, a gente tem tronco. Certo? Vamos lá. Já está quase no fim. Essa é uma outra questão que trabalha com geometria plana. Okay. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje é fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Repare que não é unidade de área, é unidade de volume, certo? Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o de obras deverá pedir à usina de concreto para a laje? Gente, observa comigo aqui. Essa laje não lembra um retângulo? Lembra. Lembra ou não lembra um retângulo? Sim. Lembra. E desse retângulo foi tirado coisas. Aí ficou essa coisa parecendo uma escada, não foi? Vamos desenhar ela aqui, ó. Olha ela aí. Vocês estão vendo essa linha pontilhada em vermelho? Eu completei o retângulo. Para a gente perceber que a gente pode resolver dessa maneira, pensando dessa maneira. Eu tinha uma laje retangular e aí, por motivos de design ou por motivos de projeto, o arquiteto resolveu que ia tirar essa parte aí. E tirou. Ele tirou o que do retângulo? Ele pegou o retângulo maior, que tem dimensões 5, 2, 7, 1, 8, 14 por 8,
e tirou 2 outros retângulos, um de dimensão 3 e 1, base 3 e altura 1, e outro de dimensões 3 e 3, que na verdade é um quadrado, base 3 e altura 3, que é o 2 mais o 1zinho, certo? Então, a gente vai calcular essa área, porque na verdade ele quer o volume. E isso aí é uma fatia, uma seção de um prisma, certo? Lembre que a laje, pense numa casa sendo construída ou já construída. Laje é concreto, é cimento, é aquela que é pedrinha que eu não sei como é o nome daquilo, brita, não sei, e bota naquela britadeira e roda, 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 roda. Aí vem com uma mangueira grossa e tchó, joga aquele cimento batido, espalha e espera secar. Então você tem a área e você tem uma espessura, você tem uma alturazinha na laje, certo? Aí, então, o que é que eu quero? Eu quero calcular a área disso, para depois achar o volume da laje. Eu quero calcular essa área, vista de cima. Então, a área vai ser a área do retângulo grandão, que tem dimensões 14 de base e 8 de altura, que é 5 mais 2 mais 1, 5 mais 2, 7 mais 1, 8, menos as áreas que foram tiradas, os retângulos outros que foram tirados. Um que tem base 3 e altura 1, e o outro que tem base 3 e altura 3. Resolvendo isso, repare que isso aí é uma expressão matemática, uma expressão numérica. Primeiro a gente resolve a operação de maior relevância, e a operação de maior relevância aí é a multiplicação. Então a gente resolve primeiro as multiplicações, certo? Então 14 vezes 8, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 3, isso dá para a gente a área 100 metros quadrados. Mas a gente não quer saber da área, a gente quer saber do volume. E o que é o volume? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Quem é a altura aí? Ele dá altura. A altura é a própria espessura, que ele diz ser de 5 centímetros. Observe uma coisa muito importante. As medidas da laje todas estão em metros. E a espessura está dada em centímetro. O que é que eu tenho que fazer? Transformar os centímetros em metros. Como é que eu transformo de centímetro para metro? Eu multiplico ou divido? Como é que eu faço? Divide por 100. Divido por 100. Por quê? Ah, Jesus, e pegou. É porque o metro tem 100 centímetros, professora. Pelo amor de Deus. Se o metro tem 100 centímetros, eu quero transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu quero dividir, ou eu quero transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. Simples assim. Pronto. Então, vai ser 5 dividido por 100, que é igual a 0,05 metros. Então, a nossa espessura agora já foi transformada na sua unidade. Como eu estou trabalhando com unidades iguais, metro igual a metro, eu vou poder agora calcular o volume. O volume de um prisma, de novo, ou de uma seção dele, volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base deu 100. A altura é 0,05. Isso dá para a gente 5 metros cúbicos. Pergunta a você, qual é a resposta que satisfaz a minha condição de 5 metros cúbicos? Porque a pergunta do exercício é, qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Letra C. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Exatamente. Ele está pedindo menor quantidade de caminhões utilizando sua capacidade máxima. Resposta, letra C. Viu como é fácil? Eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Matemática sem língua portuguesa vai enlouquecer a cabeça de vocês. Vocês podem saber de cor e salteado, de coração, todas as fórmulas inimagináveis da geometria. Se você não souber ler, se você não souber interpretar o que a questão está te pedindo, você pode errar. Ok? Ah, essa questão é linda. Tá todo mundo vendo aí? Não tem problema nenhum, né? Não, tudo certo. Não, Beleza. tô vendo.
Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Dobrar papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Ou seja, ela pegou uma folha de papel que tem um formato retangular. Assim começou a dobrar a folha, conforme a figura. Aí ele diz, a pergunta dele é, após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é o quê? Vamos resolver essa questão. Ela não dobrou, a gente vai abrir para voltar para o ponto original. Abrindo para voltar para o ponto original, traz de volta a ponta lá que tem um D, com o símbolo do ângulo de 90 graus. E abre a folha de papel de novo na forma primeira ou primitiva dele, que é um retângulo. Se é um retângulo, como quadrilátero e como retângulo, ou seja, como um paralelogramo, ele tem os lados opostos, paralelos e congruentes. Então, o lado BC é igual ao lado AD, que mede 12 centímetros, e o lado AB é igual ao lado CE, que mede 18 centímetros. Eu já tenho 12 de CAE, então de E até a outra pontinha é 6, para formar o 18. O que é que eu percebo? Eu percebo que ele quer o tamanho do segmento ou do comprimento AE, que eu chamei de H. E por que eu chamei de H? Porque esse H é a hipotenusa do triângulo retângulo. Lembrem que no triângulo retângulo, que é um cara todo especial, todo cheio de, sabe, de tchan, ele é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Porque se tiver mais de um, não é triângulo, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é 180 graus. Ok? Então, o triângulo retângulo tem essa característica de ter um ângulo reto. Certo? E os outros dois ângulos são agudos. Um triângulo retângulo, ele pode ser retângulo e isósceles. Tranquilo? Eu estou só rememorando a vocês as classificações do triângulo. O que é um triângulo isósceles? Tranquilo. Tranquilo, não? O que é um triângulo isósceles? Só relembrando. Dois lados iguais. E um diferente. Não precisa botar esse diferente, não. Entenda só que a condição suficiente necessária para um triângulo ser classificado como isósceles é ter dois lados com a mesma medida, ou dois lados congruentes. Certo? Por isso, todo triângulo equilátero é isósceles. O triângulo retângulo, ele pode ser isósceles e o triângulo retângulo pode ser escaleno. O que é um triângulo escaleno? Medidas iguais? Aí é equilátero. Escaleno é que tem todas as medidas Todas as medidas diferentes. são de conta Exatamente. Então, o triângulo retângulo... Se a gente estivesse fazendo aqui um verdadeiro ou falso, o triângulo retângulo pode ser um triângulo isósceles? Verdadeiro. O triângulo retângulo pode ser um triângulo escaleno? Verdadeiro. O triângulo retângulo pode ser um triângulo equilátero? Falso. Por quê? Porque para o triângulo ser equilátero, ele tem que ter os três lados com a mesma medida, ou seja, congruentes entre si, e os ângulos internos todos medidos 60 graus. Certo? Então, vamos lá. O que a gente quer nessa questão? A questão está pedindo o que para a gente? A hipotenusa. E falou em hipotenusa, a gente está falando do triângulo retângulo, porque só existe ela no triângulo retângulo. Os outros dois lados a gente chama de catetos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, por isso se opõe ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. E para trabalhar com a hipotenusa, nós vamos evocar do mundo espiritual aquele rapaz chamado Pitágoras, que enunciou o seu teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Traz uma relação extraordinária entre hipotenusa e cateto.
que é que diz o Teorema de Pitágoras? Esqueceram? Vou lembrar. O Teorema de Pitágoras diz pra gente que a ao quadrado, a medida da hipotenusa, é igual à soma do quadro das medidas dos catetos. Certo? Então, a gente vai ter, traduzindo aqui para a nossa questão, h ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, porque 12 e 6 são catetos e h é a hipotenusa, que é exatamente o que a gente quer, que é a medida do segmento AE. Certo? De novo, ele está trabalhando com potenciação. Lembrem, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Para não fazer lá 12 vezes 2 e 6 vezes 2. Em nome de Jesus. E aí, resolvendo isso, a gente vai ter h quadrado igual a 180. Certo? E dá 180, né? E aí, a quadrado igual a 180. Nós temos uma equação. De que grau? Primeiro. Esse 2 aí lhe diz alguma coisa no expoente? Ah, sim, de segundo grau. Exato. Tem um expoente. Completa ou incompleta? Incompleta. Incompleta. Como é incompleta? Ai, que bom que é incompleta, que é bem rápido para a gente resolver. Eu tenho h quadrado igual a 180, aí eu tenho uma potenciação. Qual é o inverso da potenciação? Qual é a operação inversa da potenciação? Já está aí na tela de vocês. A raiz... Ai, a raiz quadrada? A radiciação. Radiciação. Ah, vai ser melhor. Nesse caso aí é raiz quadrada, porque o expoente é 2. Se fosse 3, seria raiz cúbica. Se fosse 4, seria raiz quarta e assim sucessivamente. Certo? Aí, como é que eu vou fazer esse negócio aí, Márcia? Pelo amor de Deus, se 180 não é um quadrado perfeito, eu vou ter que adivinhar. Não, a gente vai usar a matemática. E aí, a gente vai fazer... Exato, fazer o processo de decomposição. 180 é 9 vezes 2 vezes 10. 9 vezes 2, 18 vezes 10, 180. É uma possibilidade? Eu ainda posso abrir isso. É 9 vezes 2 vezes 2 vezes 5, porque 10 é 2 vezes 5. Aí eu posso brincar. É 9 vezes 4 vezes 5. Eu estou brincando com vocês, viu, gente? Na hora da prova, vocês vão fazer de forma mais ágil. Você pode decompor em fator primo, inclusive. Certo? 9 e 4 são quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Eu posso tirar da raiz. O 5, que não é um quadrado perfeito e a raiz é quadrada, eu deixo ele lá dentro, bichinho, até mesmo porque nas alternativas eu tenho uma possibilidade dele. Então, H, o segmento A, é raiz de 5 centímetros, que dá pra gente o quê? Resta letra D de docinho. Tranquilo para vocês? Tá tranquilo? Tranquilo. Ô, Márcia, se eu não lembrar de fatoração, de fazer a decomposição em fatores primos, eu posso trabalhar com multiplicação. Eu posso fazer a mesma coisa. Sai do mesmo jeito. Acha a resposta da mesma maneira. Certo? Essa questão... Deixa eu ver quanto mais tem. Isso mesmo. Essa questão é uma questão interessantíssima. Qual é a figura que vocês observam aí nesse desenho? É um sólido geométrico. Que sólido? Quais são os sólidos que aparecem aí? É cilindro? São cilindros. Todos são cilindros. Inclusive os canos, né? Então, eu já sei que vou mexer com cilindro. Né? Aí eu vi na cabeça, meu Deus, cilindro. Ah, são duas bases. As bases são círculos paralelos entre si, são paralelos e congruentes, certo? É um sólido de revolução. Sólido de revolução não tem aresta. Sólido de revolução não tem vértice. Ou não tem aresta mesmo. Então, sólido de revolução não tem aresta. Vértice você vai unir, certo? Pelo amor de Deus, porque eu já ouvi alunos dizendo que o sólido tem aresta. Ele não tem aresta, ele tem geratriz. Ok, gente? Então, vamos lá. Uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros de altura. E altura
ou 2 metros, e a altura interna igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e 4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Então, o raio interno e a altura dos cilindros auxiliares, eles têm a mesma medida, certo? Se a gente... As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, tudo cilindro, com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registro que libera ou interrompe o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Vocês estudam muito isso em física. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é, repare, depois que abre as torneiras, a altura do cilindro central, que era igual a 3,30, diminui e passa a ser a mesma altura dos cilindros auxiliares depois que cessa a vazão da água. Isso é muito importante. Por quê? Nessa questão, o que é que ele está dizendo? Vai chegar um determinado momento, depois que atingir o equilíbrio é atingido aí pela determinação dessa altura, que passa a ser igual depois de um determinado tempo, que o volume do reservatório central, o volumão, o volume primeiro, o volume no ponto zero, quando ele está cheião, ele vai ser igual à soma dos volumes de tudo, dos cilindros auxiliares, dos canos e dele mesmo com a altura baixada depois que a água chega no nível que deve chegar para trazer essa altura igual. Essa informação ela está implícita na questão. Se você não prestar atenção, você vai dizer assim, oxi, como é que eu vou calcular esse negócio aqui que não tem dado? Certo? Então vamos resolver. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma questão com esse tamanho de texto, com um monte de informação, é fazer o refinamento das informações. E eu fiz isso usando uma tabela. A gente tem o reservatório central e a gente tem os reservatórios auxiliares e os canos. Eu botei esse 4 aí para dizer para você, para relembrar que são 4 reservatórios auxiliares e 4 canos. O que é que eu tenho do reservatório central? Eu tenho que o raio interno é de 2 metros e que a altura é de 3,30. Certo? Tá no primeiro parágrafo da informação na questão. E o que é que eu tenho dos reservatórios auxiliares? Eu tenho que o raio interno é de 1,5 e que a altura é de 1,5, ou seja, o raio e a altura têm o mesmo comprimento. E o que é que eu tenho dos canos? Eu tenho dos canos que eles têm 20 metros de comprimento, certo? E tem 0,10 metros de diâmetro. Como na minha tabela eu não estou usando o diâmetro, eu estou usando o raio, o que foi que eu fiz? Eu dividi o diâmetro por quanto para achar o raio? Quero ouvir vocês. Por 2. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio, logo o raio é a metade do diâmetro. Eu já tenho todos os dados que eu preciso. Qual é a outra coisa que eu preciso saber? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Alguém lembra dessa formulazinha? Lembram? Área da base vezes altura. No prisma também é área da base vezes altura, só que no prisma você tem a base e um polígono. No cilindro você tem a base um círculo. Logo, qual é a área de um círculo? A gente falou na estante 2 ou 3 vezes atrás. Qual é a fórmula da área de um círculo? Πr ao quadrado? Vezes... Eita. Πr ao quadrado é a área do círculo. Πr ao quadrado, eu quero do volume do cilindro. Πr ao quadrado vezes H.
certo? E é exatamente isso que a gente vai usar. O que é que a gente precisa aqui para resolver essa questão? Limpar os dados, fazer o refinamento, trazer desse texto enorme que tem aí para uma coisa que eu possa enxergar melhor e lembrar ou relembrar qual é a fórmula que dá o volume do cilindro, certo? Então, o volume do reservatório central, no ponto zero, o que é o ponto zero que eu estou chamando aqui? É quando ele está cheando, ele não distribuiu para ninguém. Vai ser o volume dele, quando ele distribui, que chega numa altura diferente de 3,30, mais o volume 1 do reservatório 1, volume 2, reservatório 2, volume 3, reservatório 3, volume 4. Aí vem o volume do cano 1, volume do cano 2, volume do cano 3, volume do cano... Tudo é volume de cilindro, certo? Volume do reservatório cheio é πr ao quadrado vezes h. Pi, o arraio é 2. 2 ao quadrado vezes a altura dele antes dele distribuir a água, 3,30. Vai ser igual a quem? Ao volume dele agora com a altura que a gente não sabe qual é, que é a mesma altura dos cilindros, que eu chamei de H, mais 4 vezes... Por que 4? Porque tem 4 reservatório auxiliar. 4 vezes o quê? πr ao quadrado vezes h. Pi é pi mesmo. R, no caso do reservatório auxiliar, é 1,5. Certo? A altura, a gente não sabe. Por que não usa a massa 1,5, minha filha, que está na questão? Porque a altura 1,5 é a altura total, mas ele não está total completo. Ele está com a altura H que a gente não sabe. Certo? Mais 4 vezes o quê? Por que 4 vezes de novo, massa, em nome de Jesus? Porque são 4 canos. 4π vezes R ao quadrado. Quem é o raio do cano? 0,05. Vezes a altura do cano, que é quanto? 20. O cano está cheio, viu, gente? Lembrem disso. É só vocês lembrarem de tudo que vocês estudam com física, com o Tiago, eu não sei como é, a Clodoaldo, certo? O que é que a gente tem que fazer agora? Agora, gente, é trabalho braçal. O nome disso é vamos calcular. Lembrando, potência, a base vezes ela mesma, quantas vezes o expoente determinar. Vamos passar aí. Resolvendo isso, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3 vezes 30, que dá 4 vezes 3 vezes 30. Depois 2 ao quadrado vezes H. Depois 1,5 ao quadrado vezes 4, que vai dar 9. Depois 0,05 ao quadrado vezes 20 vezes 4, que vai dar 0,2. Isso aí é a conta, certo? Resolvendo isso, eu tenho... Colocando o π em evidência, tá vendo que eu coloquei o π em evidência? Eu não preciso nem saber quanto é que ele, se ele vai usar aproximação, se ele não vai. Por isso que a questão não coloca. Se fosse precisar, a questão ia dizer, use π com aproximação igual a 3, ou 3,14, ou 3,141, 3,142, enfim. Certo? A gente tem o primeiro membro e o segundo membro, tem π nos dois membros, e ele está multiplicando. Está livre, está solto. Então, eu posso dizer que π dividido por π é igual a 1. E aí, aparece só isso para mim. 4H mais 9H dá 13H mais 0,2. Resolvendo isso, eu pego 0,2, ponho no primeiro membro, ele está somando, ele vai subtraindo, não é sinal contrário, é a operação inversa. O inverso da adição é a subtração, na hora que a gente faz esse movimento. Certo? E aí eu tenho 13 igual a 13H, logo H é igual a 1. Qual é a resposta? Letra D de docinho. Essa questão é a questão que dá mais trabalho, eu vou dizer por quê. Não é por causa da matemática, é por causa do texto. Você precisa limpar o texto. Ou melhor, tirar do texto, refinar os dados que estão nele. E é por isso que eu estou falando para vocês. Vocês poderiam saber o volume do cilindro, vocês poderiam saber e sabem que o raio é a metade do diâmetro, mas se você não souber fazer a interpretação do que você está lendo, só vai te ajudar um pouco esse outro saber matemático. Língua portuguesa, leitura, interpretação de texto, está em todos os lugares, em todos, certo? E aí, por hoje, um abração para vocês. Eu quero agradecer de todo o meu coração a presença de vocês, ao tempo que vocês disponibilizaram para estar conosco, né? E dizer para vocês que eu me sinto muito honrada
em trabalhar no Colégio Modelo desde a sua inauguração e, mais ainda, de ter construído no Colégio Modelo uma família de amigos escolhidos pelo meu coração. Muito obrigada a vocês, alunos, e quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Não abram mão do estudo. Às vezes a gente quer fazer algo que neste momento a gente não pode. Porque não dá, por causa do cenário, por causa da circunstância, e agora então, por conta da pandemia, vocês vão guardar esse não pode. Vocês não vão destruir ou desistir desse não pode temporariamente. E no que se refere a estudo, na minha casa, em minha família, todas as pessoas que cresceram porque estudaram, não, porque estudam. Então eu desejo a vocês determinação, equilíbrio, harmonia, força e coragem na fé para não desistir do estudo e do estudar de vocês. Muita paz.